Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje, para falar do meu livro recentemente publicado, Quando os Homens Voltarão a Viver com os Deuses, a função do mito e da religião na obra de Nicolau Maquiavel. Um livro publicado agora em 2025, em abril de 2025, mas eu só tive tempo de vir aqui para falar dele hoje. Publicado pela editora Apres, uma editora acadêmica de Curitiba, Paraná. Bem, esse livro tem 4 capítulos e 2 apêndices. O primeiro capítulo eu faço justamente um voo de reconhecimento sobre a bibliografia crítica referente ao mito e à religião, ou seja, quais foram os pensadores que ao longo do tempo falaram a respeito da religião e do mito. E basicamente as análises que são feitas, elas se restringem à religião e uma certa mobilização que eles fazem da teoria maquiaveliana para dizer que a religião ela tem uma função política. Essa é a leitura mais simples que é feita. Outra leitura que fazem muito, né? Se Maquiavel era cristão, se era ateu, se era pagão. E às vezes também você encontra na bibliografia crítica algumas afirmações de que Maquiavel ele teria inaugurado o secularismo europeu, que ele aparta a política da religião, que ele aparta o Estado da igreja. Então são essas questões que eu abordo aqui na introdução, nesse status questiones. Evidentemente, se eu fosse fazer um status questiones sobre as principais interpretações sobre Maquiavel, seria fora de propósito. Isso seria uma coisa para um livro à parte, né, digamos assim. Mas aqui eu me foquei unicamente naqueles que falaram da religião e do mito especificamente. E no capítulo primeiro é onde eu começo a trazer justamente a minha contribuição para o estudo do autor. Eu me valho de categorias de interpretação da religião que nós encontramos nas religiões comparadas e nós encontramos também na antropologia cultural e na própria história das religiões, que são aquelas categorias exploradas ali pelo Mircea Eliade. Eu não abordo o mito e a religião por uma perspectiva freudiana, eu não abordo o mito e a religião por uma perspectiva de Durkheim. Eu poderia ter abordado ali, sim, em certo sentido, o Jorge do Mézières poderia ter entrado, havia uma certa pertinência, o Jorge do Mézières, mas eu preferi ficar com os fenomenólogos que trabalhavam especificamente as categorias do sagrado em oposição ao profano, né, o profano e o sagrado, a estrutura do mito cosmogônico, a estrutura dos mitos da Idade de Ouro, a estrutura da repetição da cosmogonia e a estrutura do mito político. Né? Então eu usei alguns aspectos da obra eliadiana, usei também outros autores da fenomenologia da religião, que são menos conhecidos, são para aquele público que é mais dedicado a essa temática. Né? Então, eu fiz toda uma explicação desses arcabouços teóricos, dessas ferramentas de interpretação, e a partir daí, nesse momento, eu preparo o leitor para se aprofundar no texto maquiaveliano, no texto de Nicolau. Eu não gosto de chamar Maquiavel de Maquiavel. Quem me lê percebe que 99% do tempo eu chamo Nicolau de Nicolau. Por quê? Porque os grandes homens a gente chama pelo primeiro nome. E além disso, os grandes homens por quem nós temos afeto, nós também os chamamos pelo primeiro nome. O capítulo 2 é justamente o mundo desordenado. O leitor vai saber como é que é a visão de vida e a visão do mundo pintada pelo autor, por Nicolau. Nós vamos ver a sua concepção da natureza humana, vamos ver uma leitura bem diferente, porque eu vou mostrar. Aqui tem um detalhe muito importante, né? Tudo o que eu mostro, é, eu cito o autor diretamente todo o tempo. Então, o texto de Nicolau, o texto maquiaveliano, as suas obras, as suas cartas, as suas peças de teatro, os seus poemas, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, as histórias florentinas, o príncipe, inúmeras de suas cartas, seus relatórios de chancelaria, os seus textos diplomáticos, os seus memorandos, e todos os seus textos são totalmente citados aqui, todo o tempo. Então, eu fundamento a minha argumentação com base nas próprias palavras do autor. Eu não preciso fazer, feito a gente encontra com muita frequência, principalmente na academia brasileira,
nós encontramos muitas interpretações sobre Nicolau de uma maneira bastante contorcionista, né? O autor faz uma série de contorcionismos para encaixar a sua interpretação, né? Nesse caso, não, eu simplesmente mostro. Está aqui, ó. Nesse livro ele disse isso, aqui está toda a fundamentação. Então, o leitor está todo o tempo vendo o texto de Nicolau sendo citado diretamente. E aqui a gente vai ver como a visão de mundo dele é totalmente fundamentada numa perspectiva religiosa, num relato em muitos aspectos semelhante ao relato bíblico, né? Então nós vamos ver que houve uma criação, o mundo foi criado, Deus criou o homem e houve uma queda. Com a queda, o homem se afasta de Deus e, sob o efeito do pecado, todo o mundo ele passa a ser um mundo desordenado. Então, no capítulo 2, a gente vê o diagnóstico sobre o mundo, sobre a condição da natureza humana. No capítulo 3, a gente vê justamente o panteão, o título do capítulo 3 é o Panteão de Nicolau, as hostes infernais e celestiais, o Panteão de Nicolau. A gente vai ver uma série de seres metafísicos, chamemos assim, seres espirituais, seres religiosos, entre aspas, né, que compõem as suas páginas, que estão nas suas páginas, e como é que a gente consegue mobilizar todo esse panteão na interpretação do seu projeto político. Eu consigo demonstrar isso com muita tranquilidade. Quem leu o meu livro comentou comigo, que daqui a pouco eu vou falar sobre algumas críticas que eu recebi, né? Quem leu o meu livro sabe muito bem, né, que tudo isso aqui, toda a minha argumentação, toda a minha prosa, ela é fluida, ela é natural. Eu pego o leitor pela mão e ele não tem nenhuma dificuldade de entender aquilo que eu estou passando, né? Evidentemente que eu não fico única e exclusivamente nos contornos estritos dos textos, eu faço também uma análise em muitos momentos, eu trago para a apreciação o contexto dentro do qual o autor viveu. Então, eu mostro que a visão que eu defendo aqui, ela não é apenas coerente com o que nós encontramos nas fontes primárias, ou seja, Maquiavel disse isso, isso e isso, está aqui a comprovação nas suas próprias palavras. Então, o que eu defendo tem rastreio bibliográfico em fonte primária, mas também o que eu defendo está completamente coerente com a visão de um homem renascentista. É muito comum você encontrar leituras que deslocam o nosso autor Nicolau Maquiavel do seu tempo, né? Tratam ele de uma maneira muito anacrônica, inclusive quem faz muito isso também são os autores de cunho marxista, né? Eles constantemente começam a ver em Nicolau Maquiavel ali um tipo de luta de classes, uma revolução proletária contra burgueses. A gente vê muito isso nos textos marxistas, né? Um proto-marxista, né? Nicolau, na visão desse pessoal, ser um proto-marxista, mas isso aí se trata de uma leitura totalmente equivocada e totalmente anacrônica, né? Então, para mim, para não cair em anacronismos, eu faço com muita tranquilidade um manejo das fontes primárias em concordância com o contexto social renascentista, né? Com o contexto da época. Então, nesse capítulo 3 a gente vê justamente que esse discurso religioso, que a presença, a invocação de, de santos, a invocação de Deus, a invocação, né, de figuras mitológicas e tudo mais, tem uma harmonia com o espírito do tempo, né, que vai muito além da prática da retórica. Não nos esqueçamos disso. Vai muito além da prática da retórica e vai muito além da prática de estilística textual, que era muito comum aqui na escrita humanista. E no capítulo 4, eu termino de mobilizar todos esses elementos que foram aqui apresentados ao longo dos capítulos anteriores, né? Ao longo do capítulo 2, do capítulo 3, o leitor ele percebe uma consonância entre certas chaves de interpretação que foram colocadas, né, no capítulo 1, né, certas chaves de interpretação do mito e da religião, da fenomenologia da religião, que eu apresentei no capítulo 1, ele percebe essa consonância, ele percebe essa aplicabilidade em alguns momentos, mas no capítulo 3 as peças terminam, no capítulo 4 as peças terminam de se juntar. É quando eu, de fato, apresentei as ferramentas, no capítulo 4 eu termino de apertar os parafusos, chamemos assim. Então, no capítulo 4 a gente vai ver
No capítulo 2 a gente viu os mitos da queda, que Nicolau nos narra. No capítulo 4 a gente vai ver a cosmogonia, a repetição da cosmogonia. A gente vai ver como Maquiavel, como Nicolau utiliza a estrutura do mito do eterno retorno, como ele se vale de Dante, de Ovídio, de Vigílio, de Petrarca, de todos esses autores que foram fundamentais para o imaginário renascentista, como é que eles se utiliza dessa bagagem humanista, como é que ele especula para o retorno da Idade de Ouro, os mitos da conflagração universal, os mitos do dilúvio, da destruição periódica do mundo, da sua periódica regeneração. Tudo isso nós vemos aqui no capítulo 4. Vamos ver também os atos fundacionais dos grandes legisladores, né, dos grandes ordenadores, a repetição desses atos fundacionais. Nós vamos ver que é uma das partes que eu achei mais gostoso de ter escrito, né? Nós vamos ver, além de todo o seu panteão, nós vamos ver como Nicolau clama pelo herói, os mitos heróicos têm uma participação muito importante aqui, os mitos heróicos que têm uma pretensão do sacrifício do herói para a realização da apoteose deste mesmo herói e a salvação do destino coletivo. A parte referente à apoteose, ao simbolismo do centro, tudo isso está aqui. Escrito de uma maneira sem aquele pedantismo acadêmico, sem aquele texto chato de um artigo científico, eu fiz questão de escrever o livro de uma maneira gostosa, porque eu quero que, antes de tudo, o livro tenha uma, uma coisa que seja agradável aos leitores, além de informativo. No presente momento, hoje são sexta-feira 13, olha só, 13 de junho de 2025, quando eu estou gravando este livro. Hoje, este livro aqui está em promoção na Amazon. Então, se você quiser adquiri-lo com desconto, o link está aqui na descrição. Eu já tinha feito um vídeo comemorativo no meu canal de perfumaria para falar de um perfume aqui do Boticário que se inspira em Florença, e em comemoração ao lançamento do meu livro, eu fiz um vídeo para falar um pouco do meu livro, mas também para falar de Florença e tal, ali em comemoração. Mas hoje é o dia que eu fiz entre aspas, o lançamento definitivo. Tem um comentário que eu recebi, deixa eu só pegar aqui. Mas antes eu tenho que fazer um comentário breve, né, sobre um detalhe. Esse livro ele foi fruto da minha tese de doutorado que eu fiz na Universidade Católica Argentina. Eu escrevi originalmente em espanhol, só que para publicar o livro aqui no Brasil, eu próprio traduzi para o português. Esse trabalho ele tem o aval de pessoas do quilate de Mendo Castro Henriques, foi o meu orientador de doutorado. Talvez ele seja o professor, o filósofo mais importante de Portugal hoje, em atividade. O professor Mendo trabalhou comigo aqui. Esse trabalho também tem o aval de Leandro Pinkler, de Sérgio Fusser, dois dos maiores professores que a gente tem na Argentina sobre religiões comparadas, Mircea Eliade, simbolismo. Leandro Pinkler é muito amigo de Francisco Garcia Bassan, com quem eu tive o privilégio também de estar em algumas ocasiões com ele. É uma maior autoridade sobre o gnosticismo no mundo latino. Inclusive, os trabalhos de Garcia Bassan são até melhores do que os trabalhos da Academia Americana. Agora, tem um detalhe aqui. Eu tenho aqui nas minhas mãos, ver se eu consigo mostrar, né? Aqui está os pareceres que eu recebi na época da minha tese, né? Ainda enquanto isso aqui era uma tese. São os três professores que me avaliaram, né, na tese. Lembrando que na Argentina você não escolhe quem vai compor a banca, né, o tribunal de tesis. Você não convida ninguém. Né? O seu orientador não participa da banca, é você, né, você contra os três, digamos assim. Né? Aqui no Brasil tem uma praxis muito diferente. Você convida quem vai lhe avaliar, no final das contas, em muitos lugares, né? Mas o que acontece é o seguinte: a professora doutora Elisa Goyenechea, ela fez todo um resumo do meu trabalho, ela apontou uma série de coisas que eu achei muito interessante.
E eu defendo aqui, claro, eu defendo que Nicolau não é o pai da ciência política, que a obra, a política dele está totalmente fundamentada numa visão religiosa do mundo, numa visão mítica e religiosa do mundo, que você só consegue entender o pensamento dele se você entender esse aspecto da religião. A professora, ela disse uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Eu até deixei aqui em vermelho. Claro que isso aqui está em espanhol, né? Ela diz assim: personalmente me cuesta verlo como filósofo teólogo. Pessoalmente me custa vê-lo como filósofo, um teólogo. Mas o autor, no caso eu, fundou esta mirada, fundou esta visão na evidência dos textos do autor. E o fez muito bem. Ou seja, a doutora Elisa Gondogene tem uma trajetória no estudo do pensamento político, que é uma trajetória que vê essa visão sobre Nicolau Maquiavel de maneira bem tradicional, digamos. É o autor que fundou a ciência política, fundou a filosofia política como a gente conhece hoje, tal, tal, tal. E eu digo que não, isso não tá certo. De forma alguma, essa visão que é tão repetida há muitos séculos, ela está errada, completamente errada. Que atribui a Nicolau Maquiavel o secularismo europeu, isso está errado em todos os sentidos. E eu fundamentei isso tudo com os próprios textos dele, sem precisar fazer nenhum tipo de malabarismo. Fundamentei nos textos dele, também em concordância com muita coisa que se dizia, que se pensava e se fazia na época do Renascimento. E aí ela disse isso: olha, particularmente me custa aceitá-lo, né? Me custa vê-lo dessa maneira. Um autor até em alguns aspectos meio poético, teológico, que é o que eu defendo. Mas ele fundamentou tudo com as fontes primárias. Como é que vai discutir com isso, né? Muito interessante esse informe que eu recebi da doutora Elisa. E outro aqui do doutor, se eu não me lembro o nome completo dele, se eu não me engano é Mauro Saez. Que eu coloquei só aqui o seu sobrenome, né? Só aqui, ó. Saez. Professor da UCA, Departamento de Ciência e Política, doutor em Filosofia. Ele escreveu aqui no finalzinho. Quais seriam, né, as consequências do meu trabalho? As consequências da minha então tese, agora livro. As consequências, né? Ao se trazer uma investigação teórica e não prática ou aplicada, suas consequências podem ser apreciadas principalmente ao nível de interpretação, investigação e ensinamento do pensamento maquiaveliano. O reconhecimento do caráter e estrutura mítico-religiosa da obra do autor, ainda que inserida numa linha já existente, ou seja, eu não fui o primeiro a me perguntar sobre o mito e a religião na obra de Maquiavel. Mas eu fui o primeiro em fazê-lo da forma como eu fiz aqui. De aplicar todas essas categorias do próprio do pensamento religioso à obra dele. Eu fui o primeiro a fazer isso. Esse é o caráter inovador do meu trabalho. Então, aqui o reconhecimento do caráter da estrutura mítico-religiosa da obra do autor, ainda que inserida numa linha já existente, tem o potencial para questionar e alterar o modo em que se lê e ensina a Maquiavel, debilitando alguns pressupostos básicos e geralmente compartilhados sobre o lugar na história do pensamento filosófico político. Ou seja, esse professor aqui, ele admitiu que o meu trabalho tem potencial de mudar a maneira como se interpreta Maquiavel há séculos. Inclusive a maneira como se coloca o pensamento, como se enquadra a sua obra, o seu trabalho dentro da história do pensamento. Caso você queira conhecer, caso você queira fazer parte dessa discussão, o livro está disponível na Amazon. E por um tempo, né, hoje é dia 13, acredito que vai durar uma semana. A Amazon vai deixar esse livro aqui em promoção. Não sei por quanto tempo, mas é um tempo limitado de promoção. Então, caso você queira adquirir o livro com desconto, clica aqui no link da descrição. E eu peço para você que está vendo esse vídeo, se você já tem esse livro, se você já leu, eu peço para você me ajudar. Divulgue o livro, mande para os seus amigos. Deixe no Amazon, lá no site, deixe uma qualificação, faça uma avaliação para o livro, que isso aqui me ajuda a fazer com que o livro seja mais divulgado e impulsionado pela plataforma. Isso aqui representa quase 20 anos de estudo
representa praticamente a minha vida aqui. Quase toda a minha vida de estudos está aqui condensada e muito do meu amor e do meu tempo também estão nessas linhas. Eu tenho a esperança de que ler este livro para você, leitor, seja tão agradável quanto foi para mim ter vivido as experiências que me permitiram escrevê-lo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima oportunidade. Até breve.